Fala pessoal, belezinha? Tudo certinho? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre álgebra booleana. O que é álgebra booleana? O nome é pomposo, né? Álgebra booleana, como se fosse algo muito complexo. E não é nada complicado na verdade não, tá? Nós estudamos expressões algébricas, por exemplo, né, que envolviam números. As variáveis podiam assumir valores numéricos. Né? Então, por exemplo, uma expressão x mais y ao quadrado é igual a 2x menos y mais 3. As variáveis x e y podem assumir valores numéricos. Numa expressão de álgebra booleana, as variáveis vão ser frases, vão ser sentenças. E essas variáveis vão poder assumir valores verdadeiro e falso. Então uma frase pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Nós vamos usar alguns operadores de álgebra booleana, que vão ser os operadores e, ou e não, para estudar as validades e resolver as expressões algébricas booleanas. Tá? Vamos para a lousa e isso vai ficar um pouco mais claro, beleza? Então, pessoal, esses aqui são os operadores da álgebra booleana. Tá? Operador e, operador ou e operador não. Nós já estudamos esses operadores num vídeo anterior. Tá? E agora eu vou colocar somente isso nos moldes da álgebra booleana. Tá? O operador e tem esse símbolo, o operador ou esse símbolo, e o operador não tem esse símbolo aqui ou esse, como nós já vimos também. O operador e, às vezes, também é representado por aquele e comercial, que é um negócio difícil de fazer, né? Assim, né? E o operador ou, às vezes, é representado por uma barrinha vertical, tá? Às vezes no computador é mais fácil escrever esses símbolos aqui do que esses aqui. Então, o pessoal costuma usar esses símbolos às vezes também. Nós vamos usar mais esses símbolos aqui, por vezes eu vou usar esse aqui também, tá? Mas é questão estilística, tá? Todos eles estão corretos. Bem, como eles funcionam é basicamente aquela tabela que nós já fizemos, né? Se eu tenho uma variável, por exemplo, uma variável x aqui, uma variável y aqui, eu posso estudar, né, como seria, por exemplo, x e y ou x ou y. E aquele resultado nós já sabemos, né? Vou usar até uma outra corzinha aqui. Ó. Vou botar aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Se x é verdadeiro e y é falso, então x e y é falso, mas x ou y é verdadeiro. Né? Se x é falso e y é verdadeiro, esse aqui é falso, esse aqui é verdadeiro. E se os dois são falsos, esse é falso e esse também. Basicamente isso. Né? E a gente viu também, né, que como funcionava se eu tenho, por exemplo, x sendo verdadeiro, então não x, vou botar aquele v de novo, né? Se x é verdadeiro, então não x é falso, e se x é falso, não x é verdadeiro. Simples assim. Né? Essas são as formas com que trabalhamos nos operadores. E com isso nós podemos resolver expressões da álgebra booleana. Vamos fazer um exemplo? Como é que prova uma expressão de álgebra booleana? Né? Imagina assim, imagina que tem uma expressão de álgebra normal, tá? Uma expressão, eu quero, por exemplo, x mais y ao quadrado é igual a x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Se eu quiser demonstrar que essa expressão é verdadeira, eu posso usar as técnicas de demonstração que a gente já aprendeu, sei lá, mas assim, seria ridículo eu tentar substituir todos os valores possíveis de x e y para provar que isso é verdade, porque são infinitos os valores que x e y podem assumir, supondo, por exemplo, que x e y sejam números inteiros. Tá? Então eu não posso fazer isso. Né? Mas uma expressão de álgebra booleana, por exemplo, uma expressão x e y é igual a y e x. Eu posso colocar todos os valores possíveis em uma tabela e verificar que esses resultados são possíveis. Por quê? São iguais. Né? Por quê? Porque cada variável dessa, x e y, só pode assumir dois valores, verdadeiro e falso. Então fica até razoavelmente fácil construir essa tabela. Como é que eu faço isso? Bem, eu boto aqui a variável x, a variável y, aí é o resultado x e y,
E aqui na frente eu coloco o resultado, opa, y e x. Né? Y e x. E a ideia, meus amigos, é verificar que essa tabela aqui, essa coluna aqui é igual a essa coluna. Essa coluna aqui são os resultados de x e y, essa aqui de y e x. Se as colunas são iguais, essa operadora é igual. Tá? Então, essa primeira coluna nós já sabemos resolvê-la, né? É verdadeiro e verdadeiro, isso aqui dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, isso aqui dá falso. Falso e verdadeiro, isso aqui dá falso. E falso, isso aqui dá falso. Né? Acabamos de fazer essa tabela anteriormente. E y e x? Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Falso e verdadeiro é falso. Y e x, né? Verdadeiro e falso é falso. Falso e falso é igual falso. Bem, essa coluna é VFFF, essa coluna também VFFF, então essa operação é igual a essa operação, portanto, essa expressão aqui é verdadeira. E essa é uma demonstração de uma expressão de álgebra booleana usando a técnica que nós chamamos de demonstração ou prova por tabela verdade. Simples, né? Nesse caso, a gente diz que essa expressão e essa expressão são logicamente equivalentes, tá? Isso aqui é uma equivalência lógica, né? Esse sistema de igualdade significa que essas expressões são logicamente equivalentes. Tá legal? Tranquilo, né? Por quê? Porque nós estamos usando isso, operadores de álgebra booleana que trata de afirmações lógicas, né? Ela pode ser verdadeiro ou falso. Isso é muito útil para quem estuda coisas como ciência da computação, sistemas de informação, coisas ligadas à informática, à computação em geral. Então é isso. Um exemplo de prova por equivalência lógica usando tabela verdade. Existem algumas igualdades também em álgebra booleana, além dessa que nós demonstramos. Por exemplo, essa aqui também é verdade, né? X, não só x e y igual a y e x, mas também x ou y igual a y ou x, tá? Ou seja, os operadores e ou são comutativos. Você pode trocar a ordem x com y, que o resultado não se altera. Também propriedade associativa, né? X e y, isso é o resultado. E z é a mesma coisa que x e y e z. Tá? Eu posso associativa também, tanto no e quanto no ou também, né? X ou y ou z é igual a x ou y ou z. Tá? X e verdadeiro é x, e x ou falso é x, ou seja, o verdadeiro é a unidade com o operador e o falso é a unidade com o operador ou, né? X e verdadeiro é igual a x, e x ou falso também é x. Não x é o x, ou seja, negar a frase negada volta à frase original. Que mais? X e x é igual a x, e x ou x também é igual a x. Tá? Isso tudo é demonstrável usando tabelas verdades, tá? Não é muito complicado, fica como exercício para vocês fazerem. Mas segue esse mesmo raciocínio que nós fizemos no exemplo anterior. Existem outros também, tá? Existem outras afirmações clássicas, vamos dizer assim, né? Em álgebra booleana, que envolvem tanto a e quanto a ou na mesma sentença, tá? na mesma expressão. Eu vou colocar para vocês depois, tá? Mas só para vocês anotarem no caderno de vocês, uma coisa assim, tá? Mas são todas interessantes, são todas demonstráveis por tabela verdade, e fica como exercício vocês fazerem isso, beleza? Existem também mais operadores, tá? Que aqueles operadores e ou não, a gente fez modelando os operadores matemáticos e ou e não. Existem também aqui agora os equivalentes na álgebra booleana, né? Ao se A então B e ao A se somente C B, né? Ou seja, o C então e o C somente C. Lembra que o símbolo para C então era algo assim, né? Esse tipo de coisa era indicado por uma setinha assim, né? E o C somente C por uma setinha dupla, né? Vamos chamar, apontando para os dois lados. Essa setinha, tanto essa quanto essa, ela é mais recheadinha, né? Ela tem dois tracinhos.
Aqui, na álgebra booleana, esses equivalentes vão ser uma setinha simples, magrinha aqui, ó. É só um traço apontando para cá e um traço apontando para os dois lados, para equivaler ao C e somente C. Então elas funcionam da mesma maneira, equivalentemente, né? A mesma maneira que a gente já estudou o C então e o C e somente C, no vídeo anterior. Seria, ó, verdadeiro implica verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Uma frase falsa implicando uma frase verdadeira, vamos botar na ordem que é mais tradicional, né? Vamos botar uma frase verdadeira implicando uma frase falsa, né? Verdadeiro implicando falso, isso é falso. E agora, falso implicando verdadeiro, é verdadeiro. E o falso implicando falso também é verdadeiro. Por vacuidade, a gente chama assim, né? Se eu afirmar uma coisa falsa, qualquer coisa pode acontecer, né? Não importa se é verdadeiro ou falso. Eu estou tendo hipóteses falsas, né? Já aqui, no C e somente C, x implica y, isso implica x, então é verdadeiro, verdadeiro, né? Aqui verdadeiro implica falso, já é falso, né? Então isso aqui vai ser falso. E aqui, ó, falso implica verdadeiro, isso é verdadeiro, né? Mas aqui vai ser falso também, porque x implica y e y implica x nisso aqui, né? Lembra a ideia é essa? Então, y implica x, se for verdadeiro implica falso, cadê? Verdadeiro implica, falso implica verdadeiro é verdadeiro, mas verdadeiro implica falso é falso, isso aqui é falso também. E falso implica falso dos dois lados, isso aqui é verdadeiro. Então essa aqui é a tabela verdade para esses operadores aqui, equivalente ao C então, e ao C e somente C. E como isso a gente pode demonstrar vários resultados legais, usando esses operadores aqui, e o e, ou e o não. Vamos fazer um exemplo bacana para a gente encorpar essa ideia na cabeça da gente, beleza? Olha esse teorema, né, de álgebra booleana. X implica y é logicamente equivalente a não y implica não x. Como é que a gente faz a demonstração? Usando a tabela verdade, por exemplo. A gente faz aqui, né, o x, aqui o y, aqui o x implica y, e agora aqui a coluna não y implica não x. E tem que demonstrar que essa coluna é igual a essa, certo? Então vamos lá. Percebe que não é complicado fazer isso, só nós ficarmos atentos, porque as variáveis x e y em álgebra booleana só podem assumir os valores verdadeiro ou falso. Então a tabela nunca vai ficar muito grande. Vamos lá. As opções aqui são sempre assim, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso, para duas variáveis, né? Aqui a gente viu que aqui era verdadeiro, verdadeiro implica falso, aqui é falso, e aqui é verdadeiro e verdadeiro. Bem, aliás, antes de colocar essa tabelinha aqui, essa coluninha aqui, eu vou fazer a coluninha do não y e a coluninha do não x. Vai facilitar a nossa vida, eu acho. Daria fazer direto? Daria. Mas vamos com mais calma. Vamos fazer aqui então o não y, o não x e por fim o não y implica não x. Então agora essa coluna aqui tem que ser igual a essa aqui, né? Bem, se o y é verdadeiro, o não y vai ser falso. E o não x, o x é verdadeiro, o não x é falso. Bem, falso implica falso, é verdadeiro. Então, verdadeiro aqui. Quando o y é falso, não y é verdadeiro. E quando o x é verdadeiro, o y é falso. Falso, verdadeiro implica falso. Verdadeiro implica falso é falso. Que mais agora? O não y. Aqui o y era verdadeiro, então não y é falso. Aqui o x era falso, o não x, o x era falso, não x verdadeiro. Falso implica verdadeiro. Verdadeiro. Não y vai ser o quê? Bem, y era falso, então não y é verdadeiro. E o x era falso, não x verdadeiro. Verdadeiro implica verdadeiro. Verdadeiro. Bem, VFVV, VFVV. Demonstrado, né? Usando a prova de tabela verdade. A gente demonstrou que essa expressão e essa expressão são
logicamente equivalentes. Existe uma equivalência lógica entre elas. Não foi complicado, foi? Ah, um comentário que eu esqueci de fazer aqui, né? Essa frase aqui, que nós acabamos de demonstrar, nessa sentença de teorema, que nós acabamos de demonstrar, ele quer dizer o seguinte, né? Quer dizer que se eu quiser fazer a frase se A, então B, se eu quiser demonstrar uma frase desse estilo, isso aqui é equivalente, né? É a mesma coisa, logicamente equivalente a se não esse, né? Se não B, então não há, né? Essa sentença que nós demonstramos é equivalente a dizer isso aqui, ó. Né? X implica Y, né? A, então B. Equivalente a não Y implica não X. Se não B, então não A. Certo? Então a gente pode demonstrar, já aprendeu a demonstrar teoremas do tipo se A, então B, a gente pode usar esse tipo de estrutura, que nós chamamos de prova por contrapositiva, para provar se não B, então A, para provar que se A, então B. Por exemplo, se eu quisesse demonstrar aquele teorema que nós demonstramos, como é que era? Se x e y são inteiros pares, então x mais y também é par, né? É só inverter aqui, o B vai virar não B, né? O A vai virar não B, e a conclusão, que era B, vai virar não A, né? Ficaria assim, ó. Se a conclusão era a soma é par, aí eu posso dizer, se a soma de dois números inteiros não for par, então aqui a frase era dois números são pares, né? Aqui, pelo menos um deles não é par. Né? Então, se eu provar que se a soma de dois números inteiros não é par, então pelo menos um deles não é par, eu estou provando que se dois números são pares, então a soma também é par. Nesse caso, é muito mais fácil provar desse jeito do que desse. Né? Tá? Mas tem casos que é mais fácil provar assim. Bem, galera, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós estudamos hoje álgebra booleana, né, os princípios básicos da álgebra booleana, os operadores e ou então, seus equivalentes para o C, A, então B, né, que é aquela setinha que só tinha um tracinho, e do C somente C, que tinha ao lado da setinha, da flechinha para os dois lados, só que ainda assim era uma linha só fininha, né, só uma linha, em vez de duas linhas para um lado, né, ou duas linhas para o outro. Tá? Bem, não é nada muito complicado, como eu falei. Vocês podem dizer que vocês sabem trabalhar com o básico de álgebra booleana. Olha só que coisa, né? E vimos também que tudo isso, essas frases, sentenças, expressões em álgebra booleana, são facilmente demonstráveis usando a prova por tabela verdade, que é uma técnica que nós aprendemos nesse vídeo de hoje. Tá? Então, eu recomendo que vocês treinem bastante, façam exercícios. São exercícios divertidos, né? Exercícios quase que aqueles joguinhos lógicos, né, que a gente gosta de fazer nos tempos livres. Algumas pessoas gostam, algumas mais que outras, né, mas são exercícios bacanas que vão desenvolver seu raciocínio e vão fazer com que você treine e, portanto, assimile mais o conteúdo, tá legal? Então, bom treino para vocês, bons estudos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Se tiverem dúvidas, é só deixar mensagem, tá legal? Obrigado pela presença de novo e até mais. Falou, pessoal!